Galera, vocês já ouviram falar sobre precatórios? Se não, eu também não conhecia, fiquei sabendo há pouco tempo sobre isso e eu descobri que é um baita investimento com uma baita rentabilidade. Nesses últimos anos, os precatórios foram vendidos como investimentos de renda fixa. Meu Deus, que medo! Hoje vamos falar sobre isso. E aí, precatório é uma boa mesmo ou uma bela de uma furada? Esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Olá, para quem ainda não me conhece, meu nome é Andrei e este é o canal Inquilino Rico. Sou advogado, corretor e investidor. Primeiramente, seja muito bem-vindo. E se você já passou por aqui outras vezes, dá uma força pra gente aqui, nossa equipe de 2 pessoas, eu e o Léo, que faz edição dos vídeos. Se inscreve no canal e também ative o sininho para receber as notificações. O conteúdo é sempre top de linha, conforme você poderá confirmar ao terminar de ver o vídeo de hoje. E nesse vídeo temos 2 influenciadores bastante conhecidos e respeitados no ramo da educação financeira, divergindo sobre um tema bastante interessante: o investimento em precatórios. O Eduardo Feldberg, também conhecido como Primo Pobre, fez um vídeo no canal dele em que ele recomenda esse tipo de aplicação, dizendo ser um baita investimento. De outro lado, a Marília Fontes, da Nord Research, que é mestre em economia, tem um vídeo no qual ela afirma exatamente o contrário. Qual deles está certo? Quem está dando uma informação precisa aos seus seguidores? E eu repito o que eu disse no último vídeo. Se você acha que eu vou ficar em cima do muro e falar que está todo mundo certo, que não existe certo ou errado, já te digo de antemão que você está muito enganado. Eu vou falar o que eu acho que deve ser falado para esclarecer as pessoas. E se isso significa que eu vou discordar veementemente do seu influenciador favorito? Peraí que eu tô escutando uma coisa aqui. Vamos então para o conteúdo do vídeo. O que são precatórios? Precatórios são requisições de pagamento expedidas pelo judiciário para cobrar de municípios, estados ou da União, assim como de autarquias e fundações, valores devidos após condenação judicial definitiva. Não entendeu muita coisa? Fica tranquilo que eu explico de uma forma que eu tenho certeza que você vai entender. Sabe aquele seu tio que não conseguiu se aposentar pelo INSS e entrou com uma ação para poder se aposentar judicialmente? E aí o juiz decidiu que ele tem direito a se aposentar e ele tem uma bolada para receber do INSS em vista da aposentadoria que ele deveria ter recebido, mas não recebeu antes da decisão judicial? E como funciona o recebimento dessa bolada? Funciona assim: o juiz que julgou a ação encaminha uma solicitação ao presidente do tribunal para que o presidente do tribunal emita o precatório no valor da dívida. Esse precatório é, portanto, uma solicitação de pagamento expedida pelo presidente do tribunal de uma dívida de um ente público que foi reconhecida judicialmente. E o que significa, então, investir em precatórios? Significa basicamente o seguinte: no exemplo que eu citei anteriormente, vamos imaginar que a bolada que o seu tio tem para receber do INSS é de R$200 mil. Investir em precatório nada mais é do que comprar essa dívida. Ou seja, você oferece um valor menor, pode ser 100, 150 mil, para o seu tio, para que ele repasse esse crédito da União para você. Ou seja, quando você receber, vai ser 200 mil, mas você pagou apenas metade disso ou qualquer outro valor menor que vocês acordaram. Esse exemplo que eu dei para ficar mais didático é entre você e o seu tio. Porém, hoje em dia tem empresas que fazem isso e revendem em larga escala. Assim sendo, uma empresa pode, por exemplo, comprar essa dívida do seu tio por R$100 mil. Aí ela vende 100 cotas de R$1.500 para investidores aleatórios, prometendo um retorno de 33,33% em 12 meses. Ou seja, ela calcula que esse precatório vai ser pago em 12 meses e que essas pessoas vão receber, cada uma, na proporção da sua cota, o equivalente aos R$200 mil da dívida. Assim sendo, a partir do momento que ela vendeu todas as cotas, ela já tirou o lucro dela. Isso porque ela pagou 100 mil e ela revendeu essas mesmas cotas para os investidores a R$150 mil.
Ou seja, a empresa tirou 50% de lucro em cima do que ela investiu. Tudo bem que ela teve os custos operacionais dela, de comprar essa dívida, de fracionar em cotas, revendê-la aos investidores, etc. E isso deve ser remunerado. E para o investidor, 33,33% em 12 meses. Tá bom, né? Às vezes, para ficar mais atraente, eles podem colocar uma estimativa em cima do CDI também, dependendo da época. Pode ser 200 e poucos por cento do CDI. De toda forma, sempre que você ver esse investimento, a taxa vai ser boa demais em comparação com todos os investimentos de renda fixa. Uma rentabilidade tão boa que às vezes você poderia se questionar o porquê de a empresa não ficar com todas essas cotas para ela e lucrar ainda mais, aguardando o pagamento por parte do ente público. Por que será que a empresa não faz isso? Será que é porque não tem graça lucrar sozinha e ela quer dividir o lucro com o maior número de pessoas? Será? Talvez seja isso. Mas talvez seja por causa de algumas coisinhas que o primo pobre esqueceu de mencionar no vídeo dele. Alguns pequenos detalhes. Riscos de se investir em precatórios. Existe uma série de riscos de se investir em precatórios. E na minha opinião, o Eduardo Feldberg pisou feio na bola aqui. Ele diz que o investimento em precatórios é considerado seguro e de baixo risco. No vídeo, ele fez inclusive a comparação com o Tesouro Direto, que é de fato o investimento mais seguro do Brasil. E na minha humilde opinião, com todo respeito ao primo pobre, tá tudo errado. A única semelhança entre os dois institutos é que quem vai pagar nos dois casos é um ente público. De resto, tudo mais é diferente. No caso do Tesouro Direto, ele é relacionado diretamente com a credibilidade do país. E o Brasil nunca deixou de pagar os credores do Tesouro. Já com relação aos precatórios para o governo é basicamente um estorvo. Ou seja, esse crédito advém de pessoas que os entes públicos, por um motivo ou por outro, não queriam pagar desde o início. E aí essas pessoas entraram no processo e após muitos anos em instâncias judiciais brigando, ganharam o direito de receber os valores. Ou seja, se fôssemos comparar com as despesas de uma casa, para o governo o Tesouro Direto seria o aluguel. Ou seja, se não pagar, tá na rua. Os precatórios, por sua vez, seriam aqueles valores que você dá para ajudar aquele cunhado que você não gosta e que você sabe que ele vai gastar tudo com bebida. Se tiver dinheiro para pagar apenas um dos dois, qual vai ser? Isso tanto é verdade que frequentemente os entes públicos atrasam os pagamentos dos precatórios, pagam parcelado durante vários anos. Aí, o que acontece com aquela rentabilidade maravilhosa de 33,33% ao ano da cota do precatório que você comprou? Se o governo atrasou em 2 anos o pagamento que ele te prometeu, tudo bem, tem correção pela inflação ou por algum outro índice até o pagamento. Porém, essa rentabilidade que você achou que iria ter, não vai ter mais. Isso porque aquela rentabilidade de 33,33% ou os 230% do CDI que te prometeram eram rentabilidades estimadas com base nas datas previstas para os pagamentos. Isso eles não falam. E sabe quem faz essas estimativas? A empresa que te vendeu o título. E se atrasar o pagamento e você tiver uma rentabilidade muito inferior à que você contratou, o problema é seu. Vou colocar na tela uma reclamação extraída do site Reclame Aqui, que retrata exatamente o que eu estou falando. Olha o título da reclamação. Prometem muito, entregam pouco e ficam com toda a rentabilidade para eles. Eu não vou ler o texto todo, mas eu vou deixar na descrição do vídeo o link para quem tiver interesse. Mas, em resumo, a pessoa reclama que comprou um precatório que supostamente pagaria IPCA mais 6% até o vencimento. E ela está reclamando porque, ao resgatar o investimento, ele não recebeu nem a correção do IPCA do período. E a consideração final do consumidor é exatamente o que dissemos há pouco. E eu vou lê-la aqui. Apesar da cordialidade, o problema não foi resolvido. O negócio é uma caixa preta. Por isso, fica impossível saber qual é o problema. A explicação que recebi se resume a rentabilidade esperada é uma estimativa da Hearst e pode variar. Ou seja, não explicou por que um precatório que remunera IPCA mais taxa
pode ter remunerado menos que o próprio IPCA no período. E o risco que você corre não é apenas de receber menos do que a rentabilidade contratada. Há até mesmo o risco de você não receber nada. Isso porque existe um negocinho que se chama ação rescisória, que pode inclusive desconstituir uma sentença com trânsito em julgado que tenha dado origem ao precatório que você comprou. Dito isto, investir em precatórios é renda fixa? Eu entendo que não. Investir em precatórios não é renda fixa. Isso porque, sob meu ponto de vista, no conceito de renda fixa, entram apenas investimentos com regras de rentabilidade bem definidas no ato da contratação. No caso dos precatórios, não existe a tal rentabilidade contratada. O que existe é uma estimativa feita por um advogado ou uma empresa que está te vendendo o produto. Ou seja, além de não ser um valor exato, essa estimativa é feita por uma pessoa que está interessada que você compre o negócio para ela poder tirar o lucro dela de imediato. Em conclusão, dando a minha opinião pessoal e profissional sobre o tema, eu estou com a Marília Fontes, pois vejo precatórios como investimentos de risco aconselháveis apenas para investidores ousados que queiram diversificar a sua carteira. Bom, essa é a minha análise conclusiva sobre o tema. Gostou do vídeo? Não deixe de dar o seu like. Um grande abraço e até a próxima.